Olá, meu nome é Fátima Silva, eu sou Life Coach especializada em inteligência emocional e eu tô aqui com mais um vídeo da série Antes do Ponto Final. Antes de você colocar um ponto final no seu casamento e sucumbir ao divórcio, eu não quero que você vire estatística, eu não quero que você aumente aí o índice de divórcios no Brasil e no mundo, então eu estou aqui para te ajudar a passar por isso, a superar isso e ter o seu casamento restaurado. Então, o que eu quero falar hoje? Eu tenho feito algumas perguntas bem difíceis, né? Nos posts, nos vídeos, mas é porque eu quero que você tenha clareza do terreno que você está andando. Primeira coisa que eu quero que você realmente entenda é que o seu problema não começou hoje, não começou no mês passado, não começou um ano. Seu problema talvez tenha começado lá na infância. O que você precisa entender? Então, vamos falar um pouquinho aqui de como que o nosso cérebro funciona, como que se dá o nosso desenvolvimento humano. Os filósofos, terapeutas, psicoterapeutas e tal, os especializados em comportamento humano falam o seguinte, que os primeiros 5 anos de idade é onde a mãe tem muita influência sobre a vida do filho, porque, inclusive, se nesses primeiros 5 anos a criança puder ser criada somente pela mãe, ou seja, sem dividir com escolinha, com babá e etc., a mãe mesmo, que paga o preço, vai lá e cuida, ajuda ainda mais no desenvolvimento. Mas tudo bem, se precisa colocar numa escolinha e tal, mas saiu da escolinha, a mãe tem que ser presente, muito presente na vida do filho. Por que é importante? Porque da mãe vem a amorosidade. Vem, sabe aquela criança que faz birra, faz birra, mas a mãe suporta, 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 e mesmo assim abraça essa criança, beija essa criança, fala que ama e põe para dormir? Então, a criança, ela está fazendo o nosso cérebro, no caso, ele está aprendendo a sentir, ele está aprendendo a se expressar. Então, nessa fase, a criança é como se ela dissesse assim, eu quero ver se você vai continuar me amando, mesmo se eu chorar, se eu gritar, se eu espernear. E a mãe que suporta, que educa, que está ali no final do dia, ainda beija, abraça essa criança, fala eu te amo e põe para dormir. Então, para a criança, isso é muito importante. É aí que ela começa a desenvolver o senso de eu sou amada, eu sou aceita. E aí, por volta dos 6, 7 anos, que entra com mais força ainda o papel do pai. Porque é o pai que começa a chamar essa pessoa para a identidade dela. Tanto de afirmar, quanto de colocar limites. E aí é o pai que entra nessa história para fazer essa criança respeitar a mãe. E é o pai que começa a desenvolver a maturidade nessa criança. Porque até então, né, a mãe sempre tem o dó, né, coração de mãe. E o pai fala, para de chorar, você já tem 6 anos, me fala o que você quer. Não precisa ficar chorando. Vai, me conta, o que você quer? Sabe? Então, o pai que faz essa intervenção, que é super importante, porque aí a criança começa a desenvolver a ideia de autoridade. Eu me submeto, existe alguém que cuida de mim, existe alguém que me protege. Então, a partir dos 6, 7 anos, que o pai se torna essencial na vida do filho. Antes também não? Antes também, gente. Pai e mãe são essenciais em qualquer fase da nossa vida. Mas o que eles dizem é que a fala do pai de impor limites, de educar, de chamar para a identidade, de afirmar o filho, ou seja, de elogiar e também de chamar atenção, sabe? Limites, educação. O pai tem um papel fundamental. Então, qual que é o problema? Quando o pai é ausente. Ausente, às vezes o pai mora na mesma casa, mas continua sendo ausente, porque a mãe tem que fazer tanto dar o amor como dar os limites. Porque o pai, ele, ai, gente, preguiça, trabalha até meia-noite todo dia. Você acha o quê? Que eu não tenho o que fazer? Ainda chega em casa fica educando o filho? Sabe, pai omisso? Conhece pai omisso? Então, esse pai é pior do que se ele tivesse morrido. Nossa, que violência.
Mas é basicamente isso, porque se ele é omisso, ele não tem voz. Se ele não tem voz, a mãe está sobrecarregada. E essa criança está alienada, continuando se perguntando, cadê o meu pai? Por que eu estou trazendo esse pano de fundo? Porque, meu amor, se você não teve uma mãe que te amou com todas as forças, se você não teve um pai a quem você aprendeu a se submeter, hoje você tem sérios, pode ter sérios problemas com autoridade. E talvez você esteja olhando para o seu marido, buscando nele essa dor de não ter tido um pai presente, essa afirmação que o seu pai deveria ter te dado, você está esperando que o seu marido te dê. E ele não consegue, porque afinal de contas ele é seu marido, ele não é seu pai. Entende? Então, isso que é tão importante de você olhar para trás, porque nós nascemos com essa necessidade de sermos amadas e aceitas. E aí, eu tô achando que hoje o meu problema é que o meu marido não me liga 5 vezes ao dia. Aí eu tô achando que é o meu marido que não me cobre de presentes que é o problema, quando na verdade eu tenho uma falta muito maior. Ou então, também já teve casos, não consegui ter amigos durante a vida. Fui traída por muitos amigos, sabe? Então, assim, às vezes você tá achando que o seu problema começou agora, com a dívida financeira, com a ausência do seu marido, com a quarentena que você tem que suportar, você não sabia que ele era tão chato assim, quando na verdade o seu problema começou lá quando você tinha 5, 6 anos de idade. Então, eu sei que é difícil, é muito difícil a gente admitir, porque ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém ensinou que nós somos pessoas completas e que temos uma história completa, que temos necessidades natas, necessidades básicas, além de comida e vestuário. Além disso, a gente tem necessidades muito além disso. E é muito difícil a gente admitir. É difícil a gente admitir que a gente sente saudade daquele pai, mesmo ele tendo sido super abusivo. É difícil a gente admitir que teve uma mãe alienada, mesmo que a gente sinta e que a gente sente falta dessa mãe alienada. É difícil a gente admitir que somos controladoras. Lembra que eu tenho um vídeo que eu falo sobre 50% da culpa? Para mim, a parte mais difícil era admitir o quanto eu era controladora, perfeccionista. Eu queria tudo do meu jeito. Afinal, né, gente, era o melhor. Mentira, não era não. Mas eu tinha essa ideia na cabeça, eu tinha um padrão muito elevado. E ele não conseguia corresponder. Como ele não conseguia corresponder, eu vivia massacrando ele. Porque, afinal de contas, eu era dona da razão. Eu sabia de todas as coisas, eu era maravilhosa. Como assim ele não me dava atenção? Como assim? Ei, entende? Então, para mim, admitir o quanto eu era controladora, o quanto eu era carente, o quanto eu era dona da razão, foram coisas muito difíceis de admitir. Mas que finalmente eu consegui admitir. Quando? Quando eu olhei para minha história por completo. Eu entendi que o fim do meu casamento, este fim, que eu não quero que você passe por ele, ele se deu se deu bem antes de eu começar a namorar o meu ex-marido. Bem antes do namoro. Tinha começado lá na infância, com coisas que eu tinha assimilado, com experiências que eu tinha vivido, com outros namoros que eu tinha tido. Entende? Então, olhe para você. Você é uma pessoa completa, que tem uma história completa. E, de repente, na sua história, foram ficando lacunas, foram ficando pendências, foram tendo problemas que, ao invés de você resolver, você engoliu. Engoliu não. Colocou na gaveta e falou, não penso mais nisso. Mas é justamente essa gaveta que você precisa abrir. É este problema que você precisa resolver. Porque uma vez que você resolve o problema na origem, aonde ele está, você consegue vir agora, período presente, e resolver somente os problemas do seu casamento. Aí esses problemas de hoje não carregam mais o peso de outros problemas do seu passado. A mesma coisa ele, tá?
De repente, o seu marido esteja projetando em você problemas que ele teve na casa de origem dele, de ex-namoradas, né? Eu já tive um namorado que ele ficava, nossa, minha ex-namorada, meu ex-namorado falava, querido, volta lá então, resolve com ela, porque eu não tenho nada a ver com a sua ex-namorada, porque tudo que eu fazia, ele me comparava com a ex. Sabe, gente sem noção? Aí eu terminei com ele, né, que eu tenho mais o que fazer. Mas, mas entende, ele também tem uma história. De repente, mas não espera ele resolver a história dele para você resolver a sua. Assuma a sua história. Assuma as suas feridas. Porque uma vez que você assume as suas feridas, você finalmente abre espaço para a cura. E eu te garanto que existe um mundo de possibilidades depois que você é curada. Coisas incríveis acontecem quando você finalmente vive a liberdade da cura. É algo assim indescritível, que só quem passa sabe, mas se abre um mundo de possibilidades. E eu quero te convidar para este novo mundo. Eu quero que você pare de sentir dor. Eu quero que você pare de projetar as dores do passado no seu presente. Bora resolver essas feridas de uma vez por todas. Você vai ver que é muito mais fácil assim, muito mais fácil. E eu estou aqui para te ajudar. Se quiser conversar comigo sobre isso, se quiser conversar comigo, eu estou 100% à sua disposição. É só me chamar. Um super beijo e até a próxima.